Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus, por podermos estar mais uma vez reunidos em Teu nome, elevando esse sentimento maior, Senhor, de aprendizado, e que esse aprendizado possamos cultuar em nossos corações, colocá-lo em nosso dia a dia, um sentimento maior ao próximo e a nós mesmos, podemos, Senhor, assim, em agradecimento antecipado, dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome, que venha até nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe entregue às novas tentações, livra-nos de todo qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de sociedade. É a nossa 8ª aula e vamos falar da necessidade da vida social, da vida de isolamento, do voto do silêncio e necessidade da vida social. Necessidade da vida social. O homem é um animal social. Já dizia com acerto Aristóteles, querendo com isso dizer que ele não basta a si mesmo, mas foi criado para conviver com seus semelhantes. A sociabilidade é uma tendência natural e obedece ao imperativo da lei do progresso que rege a humanidade. É na vida de relação que o homem desenvolve-se, enriquece-se e satisfaz os anseios de compartilhar que caracterizam a natureza do seu espírito. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Todos os espíritos foram criados, perceptíveis, e no itinerário da perfectibilidade, todos precisam um dos outros, pois não há como desenvolver as potencialidades, burilar as faculdades morais e intelectuais, senão no convívio social, na permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências. Nenhum homem dispõe de faculdades completas e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredir. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. A lei de sociedade impulsiona o homem à comunhão, à solidariedade, ao amor. Quando Jesus recomenda o amor ao próximo, tal mandamento revela que a natureza do espírito é o amor, o qual só existe quando manifesto exteriorizado. Desta forma, a lei de amor implica necessariamente a lei de sociedade, e é na vida social que se revela a essência divina que habita o espírito humano. Olha lá que bonitinho no prédio, todo mundo dando uma coisinha para o outro, olha lá. A gente vê essa coisa, a gente fala um pouquinho da lei de sociedade, né? E a gente, como a gente já vem estudando, como todas as outras leis, né? E essas leis vem trazendo o que a harmonia entre as leis, né? Se a gente pensar, uma lei vai completando a outra, a gente cumprindo ou tentando viver o mais próximo que as leis divinas pedem, né? A gente vê que uma vai complementando a outra, né? E a gente pensar nessa vida em sociedade, como nós viemos para ser, isso vai nos levar àquela busca que a gente tem sempre, né? O crescimento espiritual, o crescimento moral, né? Como que se dá, né?
dentro de uma sociedade, como que a gente cresce. É através do outro que a gente cresce, através de servir ao outro, né? A gente pode de manhã, exemplo bem simples que a gente pode fazer, logo ao despertar da manhã, com poucos minutos, a gente já está indo aos afazeres, indo em direção ao outro, né? E independente do que seja, às vezes que seja até levantar com pouco tempo, fazer um café para servir o outro, né? Então essa é a lei divina. A gente está indo sempre de encontro ao outro, né? Onde que a gente vai aplicar as outras leis, né? Como a gente já viu, né? No convívio social, né? Todos juntos com as suas diferenças, né? Cada um no grau e a gente aprende o outro, dá o outro e é sempre essa troca. Então essa necessidade da vida em sociedade para que a gente possa, dentro dessa lei de sociedade, também aplicar todas as outras leis que a gente já vem estudando e já vem. Então, se a gente quer viver de acordo com as leis divinas, na sociedade, em vida social, é essa necessidade da vida social que a gente vai conseguir evoluir moralmente e assim viver conforme as leis divinas, né? Então, é com contato com o outro e nessa busca coletiva que a gente consegue viver e aplicar as leis divinas, né? Então, por isso essa necessidade de o não isolamento, mas essa vida social, né? Nada É mais isso. do que o momento de agora, né? Como nós estamos sentindo a falta da vida social, né? A falta dos É, nossos amigos, do convívio, né? Do chegar perto, do abraçar, do conviver, do estar junto, né? Como está é, fazendo falta. Então, a lei da sociedade é muito importante mesmo. porque aí a gente consegue, agora a gente sente falta de viver e de conviver e de aplicar algumas coisas que a gente tem a necessidade, né? Como espírito, como ser humano, de estar perto, de abraçar, às vezes a pessoa, eu preciso, o outro fala eu estou bem, mas a gente não tem o contato também faz com que a gente perceba, com que a gente dê ao outro a oportunidade também, né, de estar bem. Às vezes, então tô bem, não tô vendo, não tô sentindo. Então esse sentindo, então a gente vê como é importante Sim, essa proximidade, como o outro é importante para a gente, né? exatamente. Vida de isolamento. Concebe-se como princípio geral que a vida social esteja nas leis da natureza. No entanto, mesmo que o homem encontre satisfação na vida de isolamento, não pode viver uma consciência feliz aquele que não é útil a ninguém, que vive para si mesmo tão somente, sem concorrer para o bem-estar da sociedade. Aqueles que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo estão assumindo, na verdade, uma atitude de egoísmo, e mesmo aquele que se isola com o fim de expiar as faltas também incide em erro, de vez que o isolamento faz a pessoa cair em outro mal, o da omissão, pois deixa de praticar a lei do amor e da caridade. Fazer maior bem que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Já aqueles que se afastam do bulício citadino, buscando no retiro a tranquilidade reclamada por certa natureza de ocupação, assim como os que se recolhem a determinadas instituições fechadas para se dedicarem amorosamente ao socorro dos mais necessitados. Embora afastados da convivência social, prestam excelentes serviços à sociedade, adquirindo duplos méritos, porquanto, além da renúncia às satisfações mundanas, têm a seu favor a prática das leis do trabalho e da caridade. A gente falou dentro dessa lei em viver em sociedade, e aí a gente tem a vida no isolamento, né? Então, assim,
a gente pensar no mínimo, né, para a gente reencarnar, e aí é egoísmo puro a gente querer se isolar. Se a gente pensar na reencarnação, no mínimo, a gente precisa de 3 espíritos para a reencarnação de um, de 2 para o terceiro espírito. Então, qual que é a prática, né? Se a prática é sempre o bem, né? A busca de se melhorar e a praticar o bem. Se a gente se isolar, o quanto que a gente pode oferecer? O quanto que a gente pode contribuir, né? E quanto que a gente deixa de crescer, né? Não pode, é um egoísmo puro nosso querer se isolar, né? E a gente vai se isolar ou buscar uma vida isolada por alguns motivos, né? Ou por vários, tem vários motivos que vai nos levar a isso. E cada motivo é uma maneira de a gente crescer, é uma maneira de a gente enfrentar. E esse enfrentar e esse crescer, ele vai ser dividido com o outro. A gente vai, né? Então não há esse isolamento, porque se eu me isolar por uma razão de dificuldade, é com o outro que eu vou conseguir vencer, ou é porque o outro, eu acho que o outro me fez alguma coisa. Então, né? Porque se isolar se veio a origem é estar junto, né? Ou se isolar porque eu acho que eu vou me elevar. Se esse elevar, eu não vou poder dividir ou contribuir, né? Ele cita o outro isolamento que as pessoas abrem mão de alguma coisa ou de um estilo de vida, mas que vai levar benefício ao outro, aí já não é um isolamento, né? Porque a gente já está indo em direção ao outro, né? Às vezes ele deixa seguir um ritmo de vida, um estilo de vida, não deixou aparentemente parece um isolamento, mas é um servir ao outro, né? Deixou de viver de um estilo de vida e não o isolamento total. Esse isolamento a gente precisa tomar cuidado, né? Porque ou a gente faltou, a gente cometeu, ou o outro a gente acha que cometeu com a gente, né? E aí a gente quer se isolar. E a gente não veio para se isolar, né? Esse isolamento que nem tem a passagem, né, bíblica que fala onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. Se a gente vai em busca da divindade, se a gente está em progresso espiritual, se a gente está em progresso moral, aonde a gente, né, não cabe a gente se isolar, porque ali, aonde que a gente pratica, né, e aonde está a presença de Deus, não é só no rezar, não é só no meditar, né, é na ação, é no praticar, né, quantas necessidades nós temos, quanta necessidade o outro tem, e ali a gente pratica as leis divinas. Então, esse isolamento é um egoísmo nosso, né? Se a gente pensar que isso vai nos elevar ou nos curar, né? Exatamente. Como disse na lição acima, Deus fez o homem para viver em sociedade, não para viver assim. Existem certas religiões que deixam as freiras enclausuradas, elas não podem ver ninguém, elas têm que ficar ali só rezando, só, né? Às vezes elas praticam a caridade. Então, se pratica a caridade, tudo bem, né? Porque a gente sabe muito bem, né? São as irmãs carmelitas, se não me engano. Até aqui perto de nós, aqui na Praça da Árvore, tem, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um convento das Irmãs Carmelitas. Elas não têm contato com o mundo exterior. Elas só abrem uma janelinha para pegar as coisas para comer ou o que elas necessitam. Então, elas nem sabem o que acontece no mundo. Vivem ali enclausuradas, né? E o que é muito importante aqui, que se fala de a gente se isolar, que eu acho que é um ponto bem primordial, é assim, eu vou me isolar para que eu não faça o mal. Mas eu não fazer o mal também não é o certo, porque eu estou deixando de fazer o bem.
Então, não resolve. Porque eu só não fazendo mal, eu não tô evoluindo. Eu tenho que fazer o bem, preciso aprender a fazer o bem. Por isso, não podemos viver no isolamento. Votos de silêncio. Não, Desculpa. não, imagina. Não, só reforçando isso que você colocou, né? A gente, às vezes, até a gente falou da lei de destruição há pouco, né? Foi na aula passada. Aula passada. É necessário, né? Ao nosso ver, é um escândalo, né? É uma destruição, mas é o processo evolutivo, né? Precisa. Gente, e aí não foi na aula passada, foi na aula do outro grupo. Mas foi do ano passado. Sônia, foi aula passada mesmo, né? Mas aula passada então, mas a aula do outro grupo também falou isso ontem, sobre isso. É que a aula passada foi esse assunto aqui também, casou tudo. Estão meio casados. E a gente vai, então, a gente tanto com as leis divinas, a gente vê que uma vai se complementando a outra, né? Então, assim, às vezes tem algo que é muito assustador ou ainda não a gente não consegue dominar, né? Como espíritos ainda, né, não tão elevados que nós somos, tem ou situações, ou coisas que nos levam a não ter essa habilidade ainda desenvolvida, e a gente acha que é uma coisa, né, muito grande e muito difícil, e a gente acha que o isolamento, né, e o não enfrentamento ele vai resolver, né? E que esse isolamento é diferente daquela solitude, né, de a gente parar e autoconhecer, autoanalisar e depois partir para a ação, né? Esse isolamento a gente, né, tem que também pensar que o escândalo, né, ou que a gente viu a lei de destruição, ela existe, né, e é para que a gente aprenda, é para que a gente desenvolva as habilidades e para a gente, né, não se apequenar, né, nas coisas, né, e ver que aquilo ainda é possível, se tá para mim é possível eu transpor aqui, né, é possível eu, né, ir à frente e eu praticar talvez o erro, né, o erro a gente pode se apegar a isso, mas o erro faz parte de quem está evoluindo, de quem está aprendendo, né? Então, vamos adiante, né? Não vou me apegar ao erro que ficou, ou o tamanho de coisa que eu estou vendo, mas qual é a solução? Qual a habilidade que eu ainda não tenho para eu desenvolver? E aí eu vou praticando bem a caridade e não esse isolamento. Voto de silêncio. O silêncio facilita a concentração e comunicação com os espíritos, os quais aguardam momentos de recolhimento que lhes facultem a sintonia devida na realização de tarefas. No entanto, seu abuso é que não é tolerável. O voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a antiguidade, é contrário à lei natural, pois restringe a vida de relação. Aqueles que se submetem a essas privações voluntárias, embora não tenham boa intenção, sempre têm seu mérito, embora não compreendam as leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Na verdade, sabe-se que Jesus, um modelo para toda a humanidade, nunca evitou a convivência com criaturas boas ou más. Ao contrário, viveu no mundo procurando valorizar todas as oportunidades de lhe ser útil, de trabalhar, amar e servir. É uma outra forma de isolamento, né, o silêncio. E aí ele coloca, né, o perigo do silêncio absoluto, né? A gente se calar, ou fazer esse voto, ou religiões que colocam isso. Se a gente tem essa faculdade, né, a nosso favor,
né? A de falar, de se comunicar, a do som, não tem, né, a necessidade de a gente não usar. É necessário, muitas vezes, se calar, muitas vezes é necessário o silêncio, sim, para a concentração, né? Porque se a gente não silencia, se a gente não se acalma, como que a gente percebe os outros sons, né? A gente não pode silenciar, né, completo, né? Existe que nem o sábio fala, não é, mas essa hora de silenciar e de escutar, né? Então, o silêncio, ele é importante, para quê? Quando a gente está num trabalho, quando a gente está na percepção de que a gente precisa silenciar para ouvir o outro, para ouvir o que está acontecendo, para ouvir o que vem de dentro da gente, o que vem do coração, o que é, né, a nosso espírito, né, clama, o que ele fala, e aí a gente silencia. Mas não é um silenciar absoluto. Eu vou fazer um voto e não falo. Ou eu não me comunico mais. Se a gente tem esse dom, se a gente tem essa faculdade, é como tudo, um equilíbrio, né? É saber usar esse som, é saber usar as palavras e falar. Falar o necessário, falar na hora que tem que falar, né? Se a gente fala demais, a gente perde a oportunidade de ouvir. Então, É o esse silêncio equilíbrio, né? é esse É o equilíbrio equilíbrio. que a gente precisa ter. É isso mesmo. Precisa Ah ter. lá, o homem está com um zíper na boca. Que bom se a gente tivesse um, né? Fechava, né? É, Mas é é isso esse mesmo. equilíbrio que a gente tem que buscar. Se a gente tem a nosso dispor, né, leis, e a gente tem, que nem a faculdade do som, da fala, a gente tem que usar. Mas como tudo, equilíbrio e consciência do que como está usando, para que está usando. Exatamente. Tá certo. Laços de família. Embora o homem seja um animal social, como já foi dito, ele tem uma vida moral mais importante e mais útil entre os seres da criação. Os animais, ao crescerem, desprendem-se de seus pais, porque eles, por viverem tão somente a vida material, têm por princípio único o instinto de conservação de cada espécie. Ao passo que o homem tem uma destinação sublime, o progresso contínuo. Deste modo, os laços de família, por serem mais duradouros, permitem o estreitamento dos elos afetivos, impulsionando em cada grupo familiar seus membros a amarem-se uns aos outros, atendendo assim aos desígnios de Deus. No entanto, alguns homens, levados pelo fato dos animais abandonarem suas crias, concluem não serem os laços familiares mais do que o resultado de hábitos sociais adquiridos, e não uma lei da própria natureza. Contudo, a necessidade intrínseca de evoluir transcende os limites de meras necessidades físicas por efeito de aprendizado. Desta perspectiva, as leis sociais são necessárias ao ciclo evolutivo do ser humano, mas os laços de família são absolutamente básicos e fazem parte imprescindível do aperfeitamento moral de cada um. E é por isso que os laços familiares devem sempre ser mais fortes do que os laços sociais, pois são eles que vão permitir o desenvolvimento fraterno que deve haver entre verdadeiros irmãos. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos. Muitos pensadores, filósofos, estudiosos do comportamento humano confirmam essa assertiva de espíritos,
Herbert Spencer, filósofo inglês, considerou a família como uma instituição que dá forma à vida social. Auguste Comte, filósofo francês, por sua vez, considerou a família como uma célula básica, o embrião e o modelo da sociedade, de maneira que essa somente é perfeita quando se estrutura na família. John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano, também acentuou a importância do lar na organização e na preparação da vida social. O valor e a importância da família crescem de fato quando são enfocados sobre o ângulo da doutrina espírita, pois aprende-se na codificação que o casamento, marco inicial da constituição da família, representa um progresso conquistado pelo homem em busca da sua perfectibilidade. Portanto, deve-se evitar o relaxamento de laços familiares, porque implicam, ao invés do amor, no desenvolvimento do egoísmo, retardando assim o ciclo evolutivo da humanidade. Ensina os espíritos que é na família e através dela que se dá o burilamento das almas, segundo o princípio da reencarnação. Essa tarefa deve ser realizada com seriedade e responsabilidade, pois não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas numa mesma família. O espírita não pode permitir que seu lar seja simplesmente uma morada, mas um local acolhedor, onde se encontram almas necessitadas de se desenvolver sentimentos de amor e de perdão, onde os espíritos se refazem das lutas de cada dia e se ajudam fraternalmente, trabalhando por um futuro melhor. Ô, Gleison, desculpa te interromper, é só para avisar que nós temos mais 6 minutos, tá bom? Tá, eu vou tentar falar só nesses 6, aí a gente volta no outro, porque a gente já... Então, a gente vê, falamos um pouquinho de sociedade, e aí a gente vai diminuindo o núcleo social um pouco. E a gente vê esses laços, a importância do laço familiar dentro da sociedade. Se a gente pensar, diminuir um pouco, né, o nosso convívio social, reduzindo o quê? A uma família. Se a gente pensa, né, num casal, como que se dá a construção de uma família, né? O casal sempre pensa como que a gente quer viver, onde a gente vai viver, de que forma a gente vai viver, né? Sempre há um ideal de pensar, e aí depois, quando vier os filhos, como que a gente vai criá-los, como que vai crescer. E formando família, a gente aprende que todos, né, dentro da família, somos diferentes. E aí que a gente percebe e que a gente pratica amor, caridade, porque a diferença entre um e o outro, a dificuldade em um, a ajuda do outro. São poucos de nós que nega ajuda, que nega um olhar, que usa um pouco mais do tempo para compreender o outro. Isso dentro da família, né? Por que que é tão importante? É importante porque a gente escolhe, né, com quem a gente vai fazer parte, aonde a gente vai encarnar. Somos nós que escolhemos. Dentro de toda né, um contexto ali, entre todos, né, porque o que um tem falta no outro, o que o outro pode oferecer, e essa troca familiar, e a gente vai praticando ali, né, compreensão, amor, a gente se desdobra pelo outro para que o outro entenda quanto tempo, né, um pai ou uma mãe se dispõe a ensinar um filho a compreender fatos que do filho, isso é muito importante, né? Esses laços familiares, porque o outro que tem falta a gente acolhe, né? E isso
a gente diminuiu o núcleo social, mas a gente quer que vê a nossa família tudo bem estruturado, tudo bem. Mas e aí a gente também tem que pensar que esse modelinho que a gente cria, que a gente pensa que é o ideal, não é só dentro da nossa casa. Porque hoje é a nossa família. E amanhã, membros da nossa família formarão outras famílias. E formarão outras famílias, e aí formam uma sociedade muito maior, né? Então, é importante esse laço familiar. Como que a gente lida com o outro que a gente fala que é a nossa família, que é o nosso parente? Olha a nossa responsabilidade, porque ele formará uma outra família, e aí essa outra família forma outra que depois vira uma sociedade, né? Então, essa importância da família para a gente construir uma sociedade melhor, né? Dentro, e qual que é o modelinho que a gente usa? Aqui fala, temos os modelos dentro das leis divinas, dentro do cristianismo, dentro da doutrina espírita, a gente vai formando boas famílias, e aí a gente consegue também fazer parte de uma sociedade melhor e contribuir. A gente contribui com a sociedade cuidando da nossa família, né? É isso. Se quiser. Quer voltar depois, então? Quer A gente encerrar, volta. Bia? Pode ser, temos mais 2 minutos, então eu já mando o próximo link para vocês, tá bom? É melhor. Tá. Falou, Bia. Falou, gente, até daqui a pouco.